Pensa só na situação. O profeta Ezequiel está no exílio. O templo em Jerusalém, o centro de tudo, da fé dele, está em ruínas. E é bem no meio dessa devastação toda que ele recebe uma visão extraordinária. Um projeto detalhado de um novo templo, perfeito em cada medida. É um projeto que guarda segredos profundos, e é nisso que a gente vai mergulhar agora. Pois é, isso já levanta a grande questão aqui. Num tempo de ruína, para que receber a planta de um templo que, na prática, nunca saiu do papel? Essa não é uma pergunta sobre arquitetura, sabe? É sobre esperança, sobre santidade, sobre a restauração de um povo inteiro. A visão já começa com uma ordem bem direta. Não era um sonho qualquer, não. Cada detalhe, cada medida, tudo tinha que ser observado e passado adiante. Era tipo uma lição de casa divina, feita para ser estudada, entendida e, acima de tudo, para ensinar uma coisa muito profunda. E com isso, a gente entra na nossa primeira parte, a arquitetura da santidade. Aqui, vamos ver que o ponto da visão de Ezequiel não é sobre luxo ou grandeza, mas sobre como a própria estrutura física pode falar, pode comunicar valores divinos. Para guiar Ezequiel, aparece um ser celestial, com uma aparência que brilhava como bronze e segurando uma vara de medir. E essa ferramenta, pessoal, é a chave de tudo. Ela grita para a gente que nada ali é por acaso. Cada centímetro tem um porquê. E o que é genial aqui é o contraste que essa visão cria. Pensa bem. De um lado, a gente tem a precisão meticulosa das medidas, que representa a ordem perfeita de Deus. Do outro, a imagem da ruína, uma resposta direta ao caos e ao pecado que levaram à destruição do templo anterior. É a perfeição divina cara a cara com a falha humana. E essa precisão não é pouca coisa, não. É em grande escala. O guia começa medindo o muro de fora do complexo. E o resultado? Um quadrado perfeito com 250 metros de cada lado. Agora, a pergunta é, por que esse número exato é tão importante? Porque o muro não era só para defesa, tipo uma fortaleza. A principal função dele era outra, criar separação. Ele estabelecia um limite físico bem claro, ensinando uma lição fundamental. A santidade de Deus exige uma distinção nítida do mundo comum. E a jornada para dentro do sagrado continua. Para chegar no pátio de fora são 7 degraus. Depois, para o pátio de dentro, mais 8. Essa elevação gradual não é um detalhe arquitetônico qualquer. Ela simboliza uma aproximação a uma santidade cada vez maior. E as paredes? Não são lisas não. Estão decoradas com querubins, guardiões da santidade divina, e palmeiras, que simbolizam o povo justo. É o encontro do divino com o humano, expresso na própria estrutura. Mas o prédio, por mais perfeito que fosse, era só um recipiente. Ele foi construído para um propósito muito maior, o que nos leva direto para a segunda parte. A glória retorna. Depois de todos os detalhes da estrutura, a visão chega no seu clímax. A glória de Deus, que tinha partido do templo anterior por causa do pecado do povo agora, ela retorna. E a descrição, gente, é de cinema. Uma manifestação visível e poderosa da santidade de Deus. O retorno acontece numa sequência específica e cheia de significado. A glória vem do leste, entra pela porta leste, enche o templo e então a porta leste é selada para sempre. O ponto crucial é esse. A porta é fechada para que a glória de Deus nunca mais saia. É um retorno permanente, um sinal de uma aliança renovada. Então, a lição mais profunda desta parte é bem clara. A visão não é sobre um imóvel divino, é sobre relacionamento. A verdadeira restauração é a da comunhão, do desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. E claro, uma comunhão restaurada assim tem que transformar tudo. A visão agora sai de dentro do templo e vai para a comunidade, nos levando para a terceira parte, uma sociedade reconstruída sobre a justiça. É aqui que a fé encontra a vida pública. Com a glória de Deus de volta ao templo, a adoração pode ser restaurada. Mas antes, o altar, o ponto de expiação, precisa ser purificado. E para isso, existe um ritual meticuloso de 7 dias. Isso nos ensina que a presença de um Deus santo no meio de um povo pecador só pode ser mantida através da purificação e do sacrifício. Uma sociedade nova também precisa de uma liderança nova. E o modelo aqui é quase um sistema de freios e contrapesos. O príncipe, o líder civil, é responsável pela justiça social. Os sacerdotes, os líderes espirituais, cuidam do serviço sagrado. E repare na diferença crucial sobre a posse de terra. O príncipe tem suas próprias terras para não precisar oprimir o povo, enquanto os sacerdotes não possuem terra, pois o próprio Senhor é a herança deles.
E para o príncipe, as regras são explícitas, pensadas para evitar os abusos do passado. Ele não pode tomar terras do povo à força, a herança para os filhos tem que vir das suas próprias posses e, fundamentalmente, toda a economia deve se basear na honestidade. A adoração genuína, afinal, não pode coexistir com a injustiça social. Então, o ponto crucial é este. O projeto divino para o templo se estende para as ruas, para o mercado, para o governo. A fé tem que transformar a esfera pública. Uma espiritualidade que se isola dentro de muros, ignora a justiça e a equidade é, segundo esta visão, uma espiritualidade incompleta. O que nos traz de volta à nossa pergunta inicial. O templo de Ezequiel nunca foi construído com tijolos e pedras, mas o projeto dele serviu como um modelo eterno. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a arquitetura reflete valores, o que as estruturas físicas, sociais e políticas que a gente constrói hoje revelam sobre o que nós realmente valorizamos?